Olá, bem-vindos ao nosso vídeo sobre os melhores jogos de terror para pessoas que gostam de filmes e séries de terror e suspense. Se você é fã de histórias arrepiantes, personagens assustadores e momentos tensos, esses jogos são para você. Vamos começar! 1. Silent Hill 2. Silent Hill 2 é um jogo de terror psicológico desenvolvido pela Konami e lançado originalmente em 2001 para PlayStation 2. O jogo é considerado um clássico do gênero e é frequentemente citado como um dos melhores jogos de todos os tempos. A história de Silent Hill 2 segue Jamie Sunderland, que recebe uma carta de sua esposa Mary, apesar dela ter falecido 3 anos antes. A carta pede que ele vá até Silent Hill, uma cidade abandonada e assombrada por horrores sobrenaturais, para encontrá-la. Jamie se aventura pela cidade para descobrir o que aconteceu com Mary e, ao longo do caminho, encontra personagens misteriosos e perturbadores. Uma das coisas mais notáveis sobre Silent Hill 2 é sua atmosfera sombria e opressiva. A cidade de Silent Hill é envolta em uma névoa densa, com uma trilha sonora tensa e atmosférica que acrescenta a sensação de medo e isolamento do jogador. O jogo também apresenta uma jogabilidade única que envolve resolver enigmas e enfrentar monstros sobrenaturais. Os monstros em Silent Hill 2 são baseados nos medos pessoais de James e dos outros personagens, o que significa que os jogadores se deparam com criaturas que parecem ter saído dos seus piores pesadelos. Além disso, o jogo aborda temas como culpa, arrependimento e doença mental, o que dá uma profundidade emocional à história e aos personagens. Em termos de impacto na cultura popular, Silent Hill 2 é frequentemente citado como um dos jogos mais influentes e importantes do gênero de terror. Seu sucesso levou a uma série de jogos sequenciais e até mesmo a um filme em 2006. A trilha sonora do jogo, composta por Akira Yamaoka, também é muito elogiada por sua atmosfera tensa e emocional. Em resumo, Silent Hill 2 é um clássico do terror psicológico que oferece uma experiência de jogo única e assustadora. Seu enredo sombrio e complexo, personagens misteriosos e atmosfera opressiva o tornam um marco na história dos jogos de terror. 2. Outlast. Outlast é um jogo de terror em primeira pessoa desenvolvido e publicado pela Red Barrels. Foi lançado em 4 de setembro de 2013 para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. O jogo coloca o jogador no papel de Miles Upshur, um jornalista independente que decide investigar um hospital psiquiátrico abandonado conhecido como Mount Massive Asylum. O hospital é propriedade da multinacional Murkoff Corporation, que alega estar conduzindo pesquisas científicas secretas no local. Miles está equipado apenas com uma câmera de vídeo e tem que navegar pelo hospital escuro e sinistro enquanto documenta seus achados. Outlast é conhecido por sua jogabilidade imersiva e sua história perturbadora. O jogo é baseado em fugir dos inimigos, ao invés de lutar contra eles. Isso significa que o jogador deve usar a furtividade e a discrição para evitar os perigos no caminho. Miles pode se esconder em armários e debaixo de camas para evitar ser detectado pelos inimigos. A câmera de vídeo de Miles também é uma ferramenta importante, permitindo que ele veja no escuro com a visão noturna e use a bateria da câmera com cuidado para evitar ficar no escuro. O jogo apresenta uma atmosfera opressiva e sinistra, com áreas escuras e sangrentas, sons estranhos e assustadores, e personagens mutantes e aterrorizantes. A história do jogo é contada através de arquivos encontrados e entrevistas gravadas com os pacientes do hospital, que revelam os experimentos perigosos e desumanos conduzidos pela Murkoff Corporation. Outlast recebeu críticas positivas por sua jogabilidade tensa, atmosfera opressiva e história perturbadora. O jogo gerou uma sequência, Outlast 2, lançado em 25 de abril de 2017, e um spin-off, Outlast e Whistleblower, lançado em 6 de maio de 2014, que apresenta a história de outro personagem que testemunhou os experimentos no Mount Massive Asylum.
3. Amnésia e The Dark Descent. Amnésia e The Dark Descent é um jogo de terror em primeira pessoa desenvolvido e publicado pela Frictional Games. Foi lançado em 8 de setembro de 2010 para Microsoft Windows, Mac OS X e Linux. O jogo coloca o jogador no papel de Daniel, um jovem que acorda em um castelo sombrio sem memória de como chegou lá. O jogador deve ajudar Daniel a descobrir o que aconteceu com ele e explorar o castelo escuro e sinistro. O jogo é conhecido por sua atmosfera opressiva e pela jogabilidade baseada em fugir dos monstros ao invés de lutar contra eles. Isso significa que o jogador deve usar a furtividade e a discrição para evitar os perigos no caminho. Uma das principais mecânicas do jogo é a sanidade do personagem principal. À medida que o jogador explora o castelo, Daniel experimenta uma série de eventos traumáticos que podem afetar sua sanidade mental. O jogador deve gerenciar a sanidade de Daniel, evitando exposição prolongada aos horrores do castelo, e buscando lanternas, tochas e velas para manter sua sanidade. Amnésia e The Dark Descent é conhecido por sua história assustadora e surpreendente. A história é contada através de diários e memórias que Daniel encontra pelo castelo, revelando os eventos terríveis que ocorreram ali. O jogo apresenta uma atmosfera opressiva e sinistra, com áreas escuras e assustadoras, sons estranhos e assustadores, e personagens mutantes e aterrorizantes. Amnésia e The Dark Descent recebeu críticas extremamente positivas por sua jogabilidade tensa, atmosfera opressiva e história perturbadora. O jogo gerou uma sequência, Amnésia e A Machine for Pigs, lançado em 10 de setembro de 2013, e um sucessor espiritual, Soma, lançado em 22 de setembro de 2015, também desenvolvido pela Frictional Games. Alien Isolation. Alien Isolation é um jogo de terror de sobrevivência em primeira pessoa desenvolvido pela Creative Assembly e publicado pela Sega. Foi lançado em 7 de outubro de 2014 para Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One e Xbox 360. O jogo se passa 15 anos após os eventos do filme Alien, de 1979, e segue a personagem Amanda Ripley, filha da protagonista Ellen Ripley, enquanto ela investiga o desaparecimento de sua mãe. Amanda viaja para a Estação Espacial Sevastopol, onde descobre que a estação foi invadida por um único alien, que aterroriza os poucos sobreviventes. Alien Isolation é conhecido por sua jogabilidade tensa e imersiva. O jogo é baseado na furtividade, e o jogador deve evitar ser detectado pelo alien a todo custo. O alien é inteligente e imprevisível, e pode aparecer a qualquer momento, tornando o jogo uma experiência muito intensa. O jogador deve usar o ambiente para se esconder e distrair o alien, enquanto busca itens e informações para sobreviver. O jogo apresenta uma atmosfera assustadora e claustrofóbica, com áreas escuras e assustadoras, sons estranhos e assustadores, e personagens mutantes e aterrorizantes. A história do jogo é contada através de diários e arquivos encontrados, que revelam a história da Estação Espacial Sevastopol e os eventos que levaram ao surto de Alien. Alien Isolation recebeu críticas extremamente positivas por sua jogabilidade tensa e imersiva, atmosfera opressiva e história perturbadora. O jogo foi elogiado por sua fidelidade à estética e atmosfera do filme Alien, e por sua capacidade de criar uma experiência de terror única e assustadora. Too much noise, idiot! 5.
Resident Evil 7. Resident Evil 7 é um jogo de terror de sobrevivência em primeira pessoa desenvolvido e publicado pela Capcom. Foi lançado em 24 de janeiro de 2017 para Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, e posteriormente para Nintendo Switch. O jogo se passa em uma fazenda abandonada na Louisiana, onde o protagonista Ethan Winters viaja para procurar sua esposa desaparecida, Mia. Lá, ele descobre a família Baker, que foi infectada por um vírus conhecido como a Moldeda e se transformou em seres mutantes e violentos. O jogador deve explorar a casa da família Baker e encontrar pistas para descobrir o que aconteceu com Mia, enquanto tenta sobreviver aos horrores da fazenda e dos inimigos mutantes. Resident Evil 7 apresenta uma jogabilidade em primeira pessoa, diferente dos jogos anteriores da série Resident Evil, que eram em terceira pessoa. O jogo foi projetado para ser jogado com um headset de realidade virtual, o que torna a experiência ainda mais imersiva e assustadora. A jogabilidade é baseada na exploração, resolução de quebra-cabeças e combate, com o jogador tendo que gerenciar seus recursos de munição e itens de cura. O jogo apresenta uma atmosfera assustadora e claustrofóbica, com áreas escuras e assustadoras, sons estranhos e assustadores, e inimigos mutantes e aterrorizantes. Resident Evil 7 é conhecido por seu enredo intrigante e sua atmosfera de terror psicológico. Resident Evil 7 recebeu críticas extremamente positivas por sua jogabilidade tensa e imersiva, atmosfera opressiva e enredo emocionante. O jogo foi elogiado por seu retorno às raízes de terror da série Resident Evil, e por sua capacidade de criar uma experiência de terror única e assustadora. They're all dead. This house has seen more than you can imagine, and it knows. No, leave me alone! Esses são os nossos principais jogos de terror para pessoas que gostam de filmes e séries de terror e suspense. Todos esses jogos oferecem uma experiência de terror única e imersiva que irá mantê-lo na ponta do assento. Qual desses você já jogou? E qual você está mais animado para experimentar? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal.